Olá, pessoal. Aqui é o Pedro e vamos continuar então com a nossa cobertura da eleição alemã de 2021. Bem, no último vídeo nós acabamos não conseguindo discutir quais regiões eram influenciadas por quais partidos e onde determinados partidos iam melhor do que outros. Bem, vamos aproveitar esse vídeo então para ver essa questão e também analisar algumas anomalias presentes no sistema eleitoral alemão. Bom, a gente chegou a conversar um pouco sobre o SPD e o CDU, sobre essa divisão que eles têm entre cidade e o interior. Ela não é 100%, não existe uma correlação completa. Como a gente pode ver aqui abaixo, onde demonstra os condatos presentes em cada cidade, a gente nota que existem alguns em que são extremamente conservadores, como a cidade de Frankfurt, a qual é um centro financeiro não só da Alemanha como da Europa, ou seja, um grande centro urbano e vota conservador. O mesmo com Stuttgart e Nuremberg. E Leipzig também, na Saxônia. Porém, podemos notar aqui também que existe uma leve presença de alguns condatos que votam em alguns dos partidos menores. Aqui, por exemplo, temos na Saxônia, o estado no qual o Partido Nacionalista melhor se sai. É possível ver que eles ganharam esses 3 condatos aqui. Então, no nacionalismo, em toda a Alemanha, essa é uma das regiões que mais tem a tendência nacionalista. E aqui onde geralmente eles têm bom parte do eleitorado. Como podemos ver aqui no voto por legenda, eles são o partido que mais recebeu votos. Bom, como em relação ao Partido Verde? O Partido Verde conseguiu parte dos seus condatos na cidade de Berlim. Ele também teve algumas vitórias em outros centros urbanos, se não estou equivocado. Mas, tanto de Link como o Partido Verde, como o Freie Demokraten é exclusivamente só da lista do voto de legenda, eles não têm nenhuma grande eles não têm nenhum grande condato que esteja no nome deles. Mas então a gente aqui vê uma boa divisão, assim, em geral. Cidades grandes e essa região industrial da Alemanha, SPD. Bavária, Württemberg e região da Alemanha Oriental, conservadores. Saxônia, nacionalistas. Bom, agora analisando o voto de legenda, a gente aqui pode ver algumas questões que são bem anômalas. Primeiro, a Bavária e Baden-Württemberg, que são 2 regiões que são extremamente conservadoras, no voto em legenda elegeram majoritariamente o SPD. O SPD, que é o partido social-democrata. E também existe o oposto disso, que se trata de Bremen e Hamburgo, 2 das cidades mais social-democratas do país, não elegendo nenhum social-democrata na legenda. Porém, se vermos aqui, Bremen só elegeu social-democratas no voto, perdão pela inconsistência, pelo voto de condato. Em Hamburgo, somente um dos condatos votou num candidato conservador. Então, realmente é uma questão bem anônima. O que a gente pode ver, outro exemplo, Schleswig em Holstein, a gente vê também que o partido SPD ganhou a maior parte do voto por legenda, porém, no voto por condato, eles não ganharam nada. Ganharam somente um condato. Isso pode haver várias explicações para o porquê disso. Primeiro, aquele sistema que eu falei, que é o sistema do condato, que faz pelo first to the poll, ele é extremamente falho na ideia que ele não representa o que a maior parte dos cidadãos querem.
Então, no caso da Bavária, a gente pode ver que os únicos dois candidatos que elegeriam no primeiro turno um candidato com a maioria do apoio dos conservadores seriam esses dois. E todo o resto da Bavária elegeu candidatos com menos de 40%, com menos de 50% de apoio popular. A mesma pode ocorrer aqui em cidades que nem Hamburgo e Bremen, que também não elegeram representantes do SPD com mais de 50% do voto popular. É possível, então, que realmente haja um suporte muito maior pela social-democracia no Sul e um suporte pelo conservadorismo muito maior no Norte do que a gente perceberia pelo sistema dos condatos. Porém, também pode haver uma outra explicação para isso. É possível que o eleitorado da Alemanha seja um eleitorado mais maduro e, em função disso, eles tendam a votar sempre em candidatos de partidos distintos. Ou seja, eles conscientemente votam num candidato que eles suportam no voto do candidato, se eles acreditam que esse candidato vai vencer no voto do candidato, e daí eles dão um segundo voto deles para um outro partido para fazer um equilíbrio, para que não existia uma super maioria. Isso é relativamente comum em vários países onde a democracia ela é muito mais madura. E era comum nos Estados Unidos também, antes do novo movimento republicano formado agora pelo ex-presidente Trump. Na verdade, a extrema-direita, os nacionalistas, em fato, eles tendem a ser os que menos têm essa maturidade de votar em dois candidatos. Como a gente pode ver, a Saxônia é um dos poucos estados onde a gente vê os nacionalistas ganhando constituições, ganhando candidatos, e também é o estado onde eles mais receberam o voto legendário, ou seja, o eleitorado nacionalista ele não divide voto, eles votam só nos nacionalistas. Então, a gente pode ver por esse mapa que existe essa diferença regional, essa diferença geográfica do voto. E uma outra maneira que a gente pode ver também como cada partido influencia em cada região é pelo quem controla os governos estaduais. A Alemanha, como uma federação composta por estados, e esses partidos concorrem em eleições estaduais. Esse mapa nos conta uma história um pouco diferente. Esse aqui representa qual dos partidos controla assembleias estaduais, controla o governo estadual de cada estado da Alemanha. Aqui é um bom termômetro para a gente ter uma noção do qual que são os interesses dessa região de uma maneira um pouco mais talvez precisa do que o sistema dos condatos e talvez até do da legenda deixem claro. Como a gente pode ver, Bremen, Hamburgo e Berlim, as três cidades-estados da Federação Alemã, todas têm líderes do SPD. A Bavária, a Turíngia, a Saxônia-Anhalt, Hessen, Northern Rhine-Westphalia e Saarland são estados controlados pelos CDU. O caso do Reino do Norte é um caso um pouco específico, a gente vai falar bastante sobre ele mais para o futuro. Mas então a gente vê que aqui existe um padrão. O norte da Alemanha, com exceção de Schleswig-Holstein, é uma região do SPD, Baixa Saxônia, Pomerânia, Brandenburgo e Berlim. Reno aqui se trata do Reno e o Palatinado, que é uma região industrial também. E a região, que também vai ser uma que eu pretendo começar, o Reno do Norte, como a gente falou, ela geralmente costuma ser controlada pelo SPD. E, normalmente, Baden-Württemberg costuma ser uma fortaleza do CDU. Então a gente pode ver que aqui, em questão de estados fica equilibrado o SPD e o CDU na administração. A última eleição em 2000, a última eleição da Renânia do Norte, teve uma mudança, o SPD perdeu muitos votos, tanto para os socialistas quanto para os nacionalistas. E o CDU conseguiu manter a base deles. Então eles têm uma pequena vantagem, eles controlam o parlamento da Renânia do Norte por um deputado. O que faz, então, ele ser atual controlador, mas
é um estado com muita tendência, perdão, é um estado com ampla tendência do SPD, porém agora sendo controlado pelo CDU. E Baden-Württemberg, que é o único estado que escapa desses dois partidos, é controlado pelo Grüne. Vamos ver duas eleições agora, que vão servir como termômetro, dia 14 de março, para o resto da eleição federal, no final do ano. Vai ser Baden-Württemberg e Rheinland und Pfalz. Essas duas regiões aqui, elas vão ter eleições agora. Mais para frente a gente vai analisar os gráficos da pesquisa, do que eles estão apontando, mas o Grüne parece, por enquanto, superficialmente está para manter o controle dessa região. E por isso que eu acredito que o Grüne, como a gente for ver justamente as pesquisas de opinião, ele é o partido que mais parece que vai conseguir quebrar esse monopólio dos dois grandes partidos. Mas por hoje é isso que eu vim trazer, mostrar para vocês onde é que os partidos têm mais força, onde tem menos, e o que a gente pode esperar do futuro dessas regiões.